É com muito prazer que eu declaro aberto o primeiro simpósio de Humanidades Médicas de 2024, com o título A Medicina como Arte e o Sentido das Artes para a Medicina. Eu acho esse simpósio de fundamental importância, até porque eu acho que um dos grandes problemas que nós temos neste século é solidão. Então, a gente precisa saber como a gente vai fazer uma aproximação do paciente, que está cada dia mais solitário e sem poder trocar com ninguém. Os organizadores desse simpósio são o acadêmico Aníbal Gil Lopes, que está sentado à minha direita, e eu gostaria de chamar para sentar à mesa a doutora Helena Maria Carneiro Leão. Por favor. E gostaria de fazer uma pequena apresentação a respeito da doutora Helena Maria Carneiro Leão. Ela foi formada pela Universidade Federal de Pernambuco em 1982, como especialidade médica, reumatologia e medicina legal e perícias médicas, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco na gestão 2011-2013, presidente da Associação Médica de Pernambuco nas gestões 2014-2017 e 2017-2020, conselheira federal pelo Estado de Pernambuco e segunda secretária do Conselho Federal de Medicina e coordenadora da Comissão de Humanidades Médicas no Conselho Federal de Medicina. E eu vou passar a coordenação desse simpósio ao acadêmico Aníbal Gil Lopes e à doutora Helena Maria Carneiro Leão, que continuarão e farão a apresentação dos respectivos palestrantes. Eu não sei como vocês dividiram, mas vocês apresentem os palestrantes. Obrigada. Uma boa tarde a todos e todas. É certamente com grande alegria que a academia recepciona, particularmente os membros da Comissão de Humanidades e Medicina do Conselho Federal de Medicina. Gostaria de recordar que foi exatamente neste local que nós tivemos o primeiro simpósio há cerca de 10 anos atrás, razão pela qual o Conselho teve o desejo de realizar este ano aqui na Academia Nacional. Possivelmente alguns de nossos acadêmicos e outras pessoas presentes do Conselho, certamente o Roberto, não é? Estiveram presentes aqui, o Henrique também, naquela primeira reunião, e que deu os frutos tão grandes que a comissão existe até hoje com atividades contínuas. Portanto, nós poderíamos começar o nosso simpósio exatamente tratando da questão da história da Comissão de Humanidades Médicas do CFM. Eu chamaria o professor Roberto Luiz Dávila, que é um médico cardiologista formado aqui no Rio de Janeiro, é mestre em neurociências e comportamento, é professor de Humanidades Médicas da Unisul de Santa Catarina, foi ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e do Conselho Federal de Medicina de 2009 a 2014. Durante o seu período foram feitos grandes trabalhos no Conselho Federal, inclusive toda a questão de se preparar um novo código de ética médica, todas as discussões que se seguiram ao novo código. Portanto, professor Roberto, é com grande alegria que eu lhe passo a palavra. Muito obrigado, professor Aníbal Gil. Eu quero cumprimentar inicialmente a ilustre presidente da Academia Nacional de Medicina, a acadêmica Eliette Busquelá, e quero cumprimentar também a coordenadora da Comissão de Humanidades do Conselho Federal de Medicina e que encerra o seu mandato como conselheira agora no dia 30 de setembro, e também os demais acadêmicos, os demais colegas da comissão, demais colegas e estudantes. A minha pretensão é muito simples, porque começamos simples, né? Nós começamos como um grupo de 3, 4 pessoas que sonhou que poderia
começar a trabalhar esse tema humanidades médicas dentro do Conselho Federal de Medicina e caminhar sem nenhuma pretensão, mas caminhar fortemente no sentido de trazer mais pessoas abraçadas pelo Conselho Federal de Medicina nessa questão. Até então, o que tínhamos eram grupos isolados de professores em escolas isoladas de medicina, mais recentemente, que trabalhavam, a partir principalmente dessas 2 últimas décadas, trabalhavam assuntos dentro das suas assuntos de humanidade, dentro das suas próprias disciplinas. Então, eu fui professor muito tempo da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalhava humanidades médicas como professor de anatomia. Quer dizer, não há nenhum problema você dar uma aula até ser professor de um ciclo básico, mas mostrar a beleza, a importância da filosofia, da sociologia, da antropologia, psicologia médicas e as artes de modo geral, especialmente as artes plásticas, mas também literatura, cinema, música, dança, todas as artes, para nos tornarmos não somente melhores médicos, mas melhores pessoas, e aí, com certeza, seremos todos, no mínimo, bons médicos. Então, trago rapidamente, o tempo é curto, mas eu trago rapidamente uma memória fotográfica, né? Não dá para mostrar tudo o que fizemos nesses 14 anos, mas essa é uma foto do momento memorável que o professor Aníbal Gil Lopes já se referiu. Tem exatamente 14 anos e 2 dias. Essa foto foi tirada no dia 10 de setembro de 2010. E lá já estavam conosco o professor acadêmico Pietro Novellino. Na mesa não está, mas estava ao lado o acadêmico Mário Barreto Correia Lima. O professor Aníbal Gil também, logo também inicialmente nos deu prazer, não só o seu conhecimento, mas o prazer da sua presença junto conosco. E ao lado temos à minha direita o presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina e, no outro lado, também um membro desse nosso grupo, que é o José Paranaguá, que estava representando a OPAS. E, rapidamente, peguei uma página que o Conselho Federal lançou em 2018, chamada Blog Humanos, em que muitos artigos e muitas notícias sobre as humanidades no Brasil e no mundo são publicadas, e tem aí um pequeno resumo nessa página. É só acessar o Humanos e poderão ter acesso a uma quantidade enorme. E vamos, então, para a programação. Naquele dia 10 de setembro de 2010, era um simpósio, também começamos como um simpósio, que nós, na nossa nomenclatura, sonhávamos com um congresso. E, para marcar o primeiro simpósio, passamos a chamar todos de simpósio, inclusive esse, que parece muito mais um simpósio, em termos de formato, nós também começamos com um simpósio de um dia inteiro. Esse aqui, essa é a programação, a imanência filosófica da medicina, a importância das humanidades em medicina. O acadêmico Aníbal Lopes nos presenteou com essa fala. Literatura e medicina, com o Hélio Aguinaga, o acadêmico Hélio Aguinaga, e humanidades, com o doutor Siqueira e o doutor José Jackson, da Academia Paraibana de Filosofia. Então, foi um momento muito interessante. E aí, no ano de 2011, não conseguimos fazer nada em relação às humanidades, mas estabelecemos um contato com a maioria dos coordenadores dos cursos de medicina, tendo ou não a disciplina referente às humanidades, ao eixo das humanidades. E, em outubro de 2012, então já congresso, porque tinha um formato típico de congresso. Foi uma beleza de congresso, com muitos trabalhos e ele iniciou-se realmente como um congresso, mas sempre discutindo a determinação social da saúde, sua repercussão, a medicina, necessidades, desejos e demandas, humanismo e inovações tecnológicas.
os desafios éticos das novas tecnologias, a perspectiva humanística da prática assistencial no futuro. Então, foi um trabalho que começou devagarinho, e aí temos um amigo em destaque, um amigo especial, que já nos deixou, mas um dileto amigo, e que prefaciou uma pequena obra, um pequeno livro que eu escrevi sobre o envelhecer e o morrer, o Dr. Abraham Exterman. Agora, a comissão efetivamente só surgiu em 2013, dia 22 de março de 2013, em que tive a honra de assinar essa portaria, sempre ajudado pelo nosso secretário Henrique Batista e Silva, que está conosco aqui, sempre foi um grande companheiro, ajudado pelo Carlos Vital, de também Tavares Correia Lima, que também colaborou muito com a nossa comissão. E aí esses são os fundadores. doutora Abraham Exterman, a Beatriz, que está aqui presente ainda no movimento, ou saindo do movimento de residência médica e entrando de pé direito, Carlos Vital, também já nos deixou, já falecido, o João Gonçalves de Medeiros Filho, sobrinho do famoso Genival Londres, também é membro dessa nossa comissão, veio da Paraíba para abrilhantar. O Francisco Barbosa, ligado à ABEM, o Henrique já falei, o doutor Saraiva já falei, o presidente das academias, o Paranaguá da OPAS, o Luiz Roberto Londres, que disse que viria, mas ainda não chegou, o doutor acadêmico Mário Barreto Correia Lima, Reinaldo Ayer de Oliveira de São Paulo, Pietro Novelino, Gabriel Ozelka de São Paulo, o Dante é um filósofo, o Galian, que é lá também da USP e também colaborou muito tempo com a nossa academia. Aí já falo com o terceiro congresso, usando geralmente a mesma simbologia, né, com o homem de Vitrúvio, e aqui também doutor Pietro Novelino e mais alguma Vital nesse canto aqui esquerdo, aqui já foi em Salvador, na Bahia, era o presidente do CRM da Bahia, era o doutor Abelardo. No próximo slide, nós temos em destaque o doutor Mário Barreto Correia Lima, doutor Henrique atrás, sempre observando tudo, e o meu querido também amigo, doutor Luiz Roberto Londres, que tem a carinhosa forma de dizer que nós somos isômeros. Ele é Luiz Roberto e eu sou Roberto Luiz, e brincalhão e poeta como ele é, mas a foto da pessoa mais sorridente que aparece agora é do nosso acadêmico Aníbal Gil Lopes, mostrando todo o seu carinho, a sua maneira de abordar as humanidades na medicina de forma muito especial e que tem nos encantado sempre com a sua presença. O 4º congresso já foi em Recife, em 2014, e nós continuamos a fazer congressos anuais com participação de estudantes, apresentando trabalhos e também com muitos debates e muitos temas, mas sempre voltados para a medicina, a filosofia, a sociedade, a cultura, como esse aqui também está o 4º Congresso de Humanidade, também na nossa página do blog Humanos. O 5º Congresso foi em Goiânia, em 2015. Esse foi fantástico. Foi a primeira vez que tivemos a maior participação de estudantes de medicina conosco, apresentando trabalhos. Foi uma experiência também muito interessante, mostrando também que o tema central era as humanidades na escola médica. Isso foi fruto de um trabalho junto aos coordenadores dos cursos de medicina, currículo oculto e educação, ética na educação, proposta de reformas, oficinas, várias oficinas simultâneas, com a participação de vários colegas que nos ajudaram a concretizar mais esse passo em direção ao sonho. E os componentes epistemológicos na construção das humanidades em medicina. Em 17, vejam que nós pulamos de 2015 para 17. Foi uma decisão tomada pelo corpo de conselheiros que eu deixei o conselho em 2014, que seriam, então, de 2 em 2 anos, bianuais, esses congressos. Dava muito trabalho elaborar, tínhamos
que ter contato com as escolas médicas, que era o nosso foco, o nosso objetivo. Doutor Henrique está aqui também, sempre atento e nos ajudando. O doutor Vital me substituiu, aqui são os 3 últimos presidentes, com exceção do doutor Mauro Ribeiro, mas os 3 que permitiram, eu apenas iniciei, mas doutor Vital e doutor Galo têm estimulado constantemente a que essa comissão de humanidades continue produzindo, trabalhando. E aqui 2 figuras fantásticas, como eu já mostrei, o meu querido amigo Abram e também o doutor Pietro Novellino, a quem eu devo um agradecimento muito especial, porque foi quem nos acolheu pela primeira vez nesta casa. E por isso, senhoras e senhores, é que nós decidimos que esse ano de 2014, acabando mais um corpo de conselheiros, né, acabando o mandato de um corpo de conselheiros e um novo começando agora a partir de 1º de outubro, nós gostaríamos de retornar a esta casa, mostrar o nosso agradecimento pelo estímulo que recebemos dessa casa, do doutor Pietro, do doutor Aníbal, do doutor Mário Barreto, próprio Abram e muitos outros acadêmicos que participaram nos nossos eventos, e por isso estamos aqui na forma simples de novo. Começamos simples, como um simpósio, voltamos 14 anos como simpósio, mas ano que vem, ou o próximo ano, não sei o que é que esse novo corpo de conselheiros irá decidir, nós voltaremos à forma novamente de congressos com os trabalhos que estão nos aguardando. Aqui também deixo registrado o meu carinho muito especial ao doutor Mário Barreto Correia Lima, que não tinha pose de acadêmico, que ficava distante, não. Ele ia para a oficina, sentava, pegava no braço do aluno, então todos nós trabalhávamos em conjunto, e aí chegamos, então, ao ano de 19. Não tivemos também em 16, não tivemos 18, em 19 tivemos o 7º Congresso, em São Paulo, voltamos a São Paulo, e quero destacar nesta foto, facilmente reconhecível, com o microfone na mão, falando, o querido amigo também, o Ricardo Cruz, que também já nos deixou muito precocemente. E aí a mesa de abertura dos trabalhos, mas mostrando mais uma vez que a academia estava sempre conosco nessa caminhada. E o 7º Congresso foi em 2019, em 21 e 22, nós ficamos no modelo de webinar. E esse foi o primeiro, em 7 de outubro de 2021, o primeiro webinar, e o tema era Fronteiras entre a Fé e a Razão. O padre Aníbal, o acadêmico Aníbal Gil, nos prestigiou. Aqui há uma foto vou chamar de núcleo duro, mas seria a comissão organizadora do webinar, doutora Helena já nos presidindo na comissão, fantástico. Depois, no mesmo ano, fizemos ainda em dezembro o 2º, chamado Cuidado Integral, dentro da grande tese da ciência e espiritualidade, o cuidado integral, o amor como necessidade e dom. E os senhores não têm ideia como é bom para nós que participamos dessa comissão trabalhar com coisas assim que são praticamente etéreas, mas que se refletem na atenção ao paciente. Então, o cuidado passa a ser a nossa grande preocupação e todos nós nos dedicamos com muito carinho e muita, eu vou chamar, devoção. Aqui também uma foto daquele momento da nossa equipe, e o último webinar, foi o 3º, já foi no ano de 2022, em 4 de maio, e que o tema era Nenhum Homem é uma Ilha, se referindo certamente àquela frase do John Donne, né? Por quem os sinos dobram, né? Eles dobram por ti, e fala que nenhum homem é uma ilha. A alteridade na relação médico-paciente, e quem nos brindou com o tema foi o professor José Eduardo de Siqueira, que sempre foi membro também. E já chegando ao final, nesse breve histórico,
o Congresso de Humanidades, que nós chamamos de 8º. Esse aqui, em tese, vai ficar no nosso registro como sendo o 9º, mas é o primeiro simpósio também de 2024, ou seria o primeiro em 2010 e o segundo em 2024, mas já mudamos um pouco o layout, aqui apenas para mostrar o apoio e a participação do atual presidente do Conselho de Medicina, Federal de Medicina, doutor José Irangalo, e o presidente representando a Associação Brasileira Associação Médica Brasileira. E o programa sempre ligado às áreas da humanidades médicas, um buquê de princípios para anunciar o retorno da primavera existencial. Vocês só vão encontrar palestras com esse título em eventos feitos por nossa comissão, né? Vou repetir só para deixar marcado. Humanidades médicas, 2 pontos, um buquê de princípios para anunciar o retorno da primavera existencial. Foi o doutor Péricles Brandão, que também nos falará hoje. Outro tema, presença e perspectivas das humanidades na formação médica do século XXI, e muitos outros temas, muitos trabalhos, foram muito ricas as contribuições, e aqui apenas também uma foto do doutor Péricles nos mostrando a primavera e qual a relação entre as humanidades e o novo tempo para a medicina. Essa é o nosso desejo e a nossa missão. E aqui eu também quero deixar, já que a doutora Helena está nos deixando, né, do Conselho Federal, mas espero que continue como membro da nossa comissão. Eu também deixei o Conselho Federal em 2014 e continuei até hoje como membro dessa comissão. Espero também continuar, como espero que o professor Aníbal também não nos deixe, e espero que a doutora Maíra, lá da Bahia, que vem com certeza, chegou, já era conselheira e vai manter agora a titularidade da Bahia, a doutora Maíra possa também nos ajudar e, quiçá, nos coordenar. Gostaria muito que ela nos coordenasse. Digo isso publicamente para que fique registrado esse nosso desejo. E, por fim, mas não menos importante, esse é o atual núcleo duro, é o grupo que a toda hora, a todo momento, é chamado para fazer alguma coisa nas humanidades, que é o professor Henrique, aqui conosco, a doutora Tatiana Della Justina, lá do Rio Grande do Sul, que também está presente, eu, doutora Helena, nossa coordenadora, o nosso querido Lúcio Prado, de Sergipe, e esse grande amigo risonho também, carinhoso, que é o nosso querido Péricles Brandão. Sou capaz de dizer o sobrenome dele inteiro, mas vou abreviar para Péricles Brandão. E para não sair do tempo que me foi concedido, eu apresento um slide que deve estar ficando amarelado de todas as minhas aulas, todas as minhas falas, todas as minhas palestras nas escolas de medicina desse mundo de meu Deus. Eu sempre apresento essa foto do professor Letamendi, espanhol, que além de médico era pintor e violonista, e ele disse isso. E tem também um português que também usa um pouquinho diferente essa frase: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Muito obrigado. Seguindo a nossa programação, nós passaremos a palavra ao professor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, que falará sobre Lucas, evangelista, médico e artista, lições para os tempos atuais. E peço que a senhora o apresente. Então, boa tarde a todos. Vou passar logo a apresentação para ganharmos tempo e aproveitarmos o encanto de Dr. Péricles. Dr. Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, graduação em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas,
Formação em abordagem transdisciplinar pela Universidade Internacional da Paz, Unipaz DF, membro do Colégio Internacional de Terapeutas, membro da Comissão de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina, ex-conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Alagoas e membro honorário da Academia Sergipana de Medicina. Doutor Peri, a palavra. Obrigado pelo carinho de sempre, Helena. Em nome da presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmica Eliette Busquelar, saúdo todos os participantes do simpósio. Lucas nasceu no primeiro século em Antioquia, cidade fundada nas margens da curva de um rio, a alguns quilômetros do mar Mediterrâneo. Palavra que quer dizer no meio da terra. Era a metrópole de uma província do Império Romano na Síria Antiga, mas transbordava cultura grega. Ali recebeu sua formação de médico, ali, naquela que era considerada a porta do Oriente, Lucas viu florescer seu interesse pela cultura semítica. Cifilon de Alexandria foi o judeu erudito que se debruçou sobre a filosofia grega. Lucas foi o erudito de identidade helênica que se debruçou sobre a espiritualidade semítica. Não à toa, ambos foram responsáveis por singulares aproximações entre o olhar grego e a escuta semítica, entre a metafísica do ser e a metafísica do outro, entre a Odisseia e o Êxodo. O médico Lucas não conheceu Jesus de Nazaré. Foi como pesquisador que escreveu o evangelho mais sofisticado metodologicamente e literariamente mais elegante entre todos. Era como se usasse as palavras como tintas para pintar as elaboradas parábolas, algumas das quais só encontramos em seu evangelho. Por outro lado, escrevia ícones, luminosos exemplos de escritura sagrada. Sim, pois uma certa tradição cristã reconhece Lucas como o primeiro iconógrafo. A pergunta que faço é: quais os princípios que podemos extrair de parábolas e ícones que, mostrando a visão da realidade de Lucas, sejam importantes para a medicina dos nossos dias, para a ciência moderna, para a civilização atual? Este diante de vocês é um dos ícones atribuídos a Lucas, e o meu preferido. É um misto de modelos iconográficos de Theotokos, que bem revela a complexidade de seu olhar sobre a realidade. Aqui a Mãe Divina é Rodigtria, aquela que mostra o caminho, e é Eleusa, aquela que é toda ternura. Temos aqui, exposto por Lucas, um equilíbrio fundamental para a ciência moderna e para a medicina como arte do cuidado. Falo do equilíbrio entre perspectiva e intimidade, entre razão e coração, entre objetividade e convivialidade. No decisivo século XVII, Francis Bacon, um dos precursores do tecnicismo contemporâneo, afirmava em uma equivocada obra sobre a sabedoria dos antigos que tudo na natureza não passa de uma grande caçada, e que também as ciências e as artes, e claro, aos governos só restaria eleger suas presas e caçar seus objetivos. Sartre, no século XX, em seu livro O Ser e o Nada, fala do complexo de Acteon, o caçador da mitologia grega que é punido por observar a caçadora virgem Ártemis tomando banho na fonte. Para o existencialista, conhecer é contemplar a distância à vida como um caçador e, sem consentimento, sem consentimento, desvirginar com o olhar a realidade. Esse olhar que nos contempla a partir do ícone não classifica as criaturas entre presas e predadores. Não é o olhar da virgem caçadora. Não é o olhar que mira um alvo. É o olhar que abrange tudo que é vivo. O olhar de quem abraça ternamente tudo que é vivo.
É o olhar de quem concilia a vida consigo mesma e propõe uma aliança universal entre os viventes. Não subsídios e regras para sobrevivência numa interminável caçada. É um olhar que não calcula, não caça, mas busca a criança sagrada. Criança sagrada apenas aparentemente fora, na verdade dentro de nós. Há no ícone uma perspectiva inversa, como identificou Pavel Florienski. Mais do que é contemplado, o ícone nos contempla. É com inocência de criança que Lucas enxerga a vida, com aquilo que Heráclito chamava de deslumbramento inaugural, Goethe chamava de assombro sagrado, Fernando Pessoa chamaria de pasmo essencial, que o querido Hélio Pellegrino chamava de susto esplêndido. Só esse espanto pode oferecer a garantia de uma ciência que constitua instrumento de cuidado integral. Essa garantia é a ética, como presentificação do ser comovido. Foi esse menino sagrado que o médico Albert Schweitzer escutou como seu mestre interior durante toda a sua vida. Tendo nascido na Alsácia, região de fronteira disputada em sucessivas guerras ao longo da história, Schweitzer, no entanto, guiado pela inteligência matricial da criança interior, tinha a terra como mátria da humanidade e de todos os seres vivos. Depois que sua mãe fazia com ele a oração da noite pedindo pela salvação da humanidade, costumava completar dizendo: bom Deus, abençoai e protegei tudo o que respira. A ética da reverência pela vida seria mais tarde a base de sua prática médica e de sua luta pela paz mundial. É importante lembrar que essa conexão sutil entre todas as coisas vivas está presente na origem grega da medicina. Tudo é um só conspirar, é um respirar conjuntamente, todas as coisas têm um só sentimento. Isso está escrito em um dos principais tratados atribuídos a Hipócrates. Lucas e Albert Schweitzer apenas perceberiam que o amor ágape, pregado e vivido por Jesus de Nazaré, tem uma profundidade e uma vastidão que jamais sequer sonharam ter o amor eros de Platão e o amor filia de Aristóteles. Esse amor não se move pelo desejo ou pela identificação, é gratuito, incondicional, universal. O amor ágape transfigura o patos grego, transfigura o olhar. Antes de mais nada, o amor ágape pressupõe um olhar virginal. Trata-se de um olhar que não é limitado por nenhum karma, palavra do sânscrito, central no budismo, que certa vez o historiador Arnold Toynbee definiu como o efeito cumulativo das ações passadas. O olhar puro, livre de condicionamentos, que se vê no ícone, que se via em Lucas, é imprescindível para a filosofia, para a ética, para as ciências e as artes. É o olhar de quem é capaz de perdoar, do latim tardio perdonare, que quer dizer doar, doar-se totalmente. Mas Anselm Grün adverte em suas meditações, para Lucas, o amor ágape não é autodoação em sacrifício de expiação. Divinamente humano, humanamente divino, é potência do ser e respeito à vida como valor absoluto. O amor ágape pressupõe respeito, em latim, respectus, de respicere, que quer dizer olhar outra vez. Eis um ensinamento valioso para a ciência moderna. É necessário olhar as coisas visíveis e as invisíveis. É necessário olhar cada ser em si mesmo, em sua imanência e também em sua transparência ao mistério, como parte do todo. É necessário o olhar que distingue e o olhar que percebe como tudo está interligado. São necessários o olhar do encantamento e o olhar do cuidado. Precisa a medicina redescobrir o respectus presente na visão de Lucas e redescobrir o conhecimento como connascimento, connaissance em francês, palavra querida para o helenista Pierre Hadot. Não é possível conhecer o outro sem deixar a criança sagrada nascer plenamente dentro de si. Isto é, sem conhecer a natureza humana como humanamente divina,
sem co-nascer em todas as suas dimensões, corpo, alma, consciência transcendental, tudo perpassado pelo sopro sagrado. Assim, sente-se livre, Lucas, para seguir pelos caminhos, curando feridas do corpo e da alma. Observem no ícone atentamente os pés do menino no ícone. Observem atentamente. Eles apontam para direções diferentes, pois o caminhar que inspiram tem uma lógica paradoxal. A palavra doença no hebraico, mahala, quer dizer andar em círculo. O andar livre e saudável nem é só um andar em círculo, nem é só um andar em linha reta. É a um só tempo dança e marcha, celebração e busca. É a um só tempo avançar ao encontro de si mesmo e ao encontro do outro, ao encontro do inteiramente outro. Cada sintoma assim será como um chamado para a cura e para a sintonia como um todo. A palavra do texto grego de Lucas, que geralmente é traduzida por bem-aventurados, André Churraqui prefere traduzir como a caminho, a partir de seus estudos do hebraico. Mas talvez aqui esteja a chave para a compreensão daquela que considera obra-prima entre as parábolas e que nós só encontramos descrita no Evangelho de Lucas, como se fosse um longo poema em prosa. Eu me refiro à parábola do filho pródigo. As duas possibilidades de tradução a rigor completam-se e permitem aproximar o olhar grego da escuta semítica. Era como se Lucas quisesse transmitir: bem-aventurança é um estar a caminho. A vida é processo e relação. A saúde, como a salvação, é tensão harmoniosa entre quietude e movimento. Por trás da encantadora diversidade de seres e coisas, é possível escutar com a alma, com o coração, a melodia do um, a secreta sinfonia. Observem bem essa tela do século XVII. Se Lucas escrevia parábolas como quem pintava, Rembrandt, que o poeta Goethe chamou de pensador, pintava como quem escrevia sutis metáforas. Observem com atenção plena, com olhar grego e escuta semítica. Antes de mais nada, notem que há um flautista esculpido na parede por trás da cena. É como se evocasse a melodia secreta, sempre presente. Presente na partida do filho, presente em seu regresso. É uma melodia que tudo trespassa, todas as paredes, todas as distâncias. O infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Físicos como Heisenberg e Niels Bohr afirmaram: as partículas elementares não podem ser compreendidas como entidades isoladas, mas apenas como ondas de probabilidade de interconexões, no contexto da emergência de uma teia cada vez mais complexa até o surgimento da vida. Não é possível, como acreditava Descartes, compreender o todo decompondo-o em partes, analisando as propriedades de cada parte, pois o todo é mais que a soma das partes. Ao contrário, cada parte só pode ser compreendida através dos processos e relações que contam a sua história. Átomo, célula, molécula, tecido, órgão, sistema, indivíduo, sociedade, planeta, galáxia. Nada no universo é uma ilha. Tudo está interligado e só assim pode ser conhecido e cuidado. É, portanto, preciso escutar a história de cada indivíduo por trás dos sintomas. É preciso escutar o som da sinfonia. Isso é o que podemos chamar de anamnese essencial. Assim procedia Hipócrates, conforme diz Sócrates na obra Fedro, de Platão. Para ele, tudo é uma só simpatia permeada por logos. O homem faz parte da physis, mais complexa do que sugere o conceito ocidental de natureza. E sem essa noção de um patos universal, de um alumbramento diante da universalidade da vida, qualquer ideia de empatia será apenas uma formalidade estéril. Hipócrates sabia, ao praticar sua arte, que não há uma Ítaca a qual possa retornar feliz, são e salvo Odisseu. A verdadeira Odisseia está na descoberta de que a casa da alma humana não está só em Ítaca, mas em toda parte.
Hipócrates logo entendeu que sua alma habitava mais que o corpo, mais que a ilha de Cos, mais que o cosmos, habitava Logos, sua pátria. Compreendeu que a sensação de saúde tinha a ver também com uma espécie de sentimento oceânico. Isso Freud nunca entendeu. Que o eu é como Cos, que é uma coisa só com o mar Egeu, que por sua vez é um só com o mar Mediterrâneo, que é um só com o oceano, que afinal aqui na Baía de Guanabara brilha na nossa cara. E se Cos e Cosmos são uma coisa só, são para Lucas uma coisa só, soma, psique, nous, pneuma, o sopro sagrado, de que nasce a melodia misteriosa que podemos escutar agora e que já existia desde muito antes de Antioquia. Claro que ele sabia que o mundo é música e ruído, luz e sombra, como na tela de Rembrandt. Ele já se inquietava com a ausência de patos, a apatia, que hoje é ainda mais trágica, porque é uma apatia de máquina que funciona programada por algoritmos, pela inteligência artificial, e é guiada e maquiada para parecer que tem alma, para consumir o mundo como um espetáculo. Mais que nunca, lamentos que não pertencem ao espetáculo são gritados e ninguém chora. O oculto flautista que não tem palco toca sua melodia e alma alguma dança. Mas contemplem e escutem a tela, porque é envolto em silenciosa melodia que ocorre o abraço. É imprescindível ler atentamente a parábola escrita em grego, no próprio grego por Lucas. Assim como se lê uma partitura. Diz o texto original, em grego, que o filho mais novo pede ao pai a parte da natureza que lhe cabe, não herança material, mas parte da essência, ousia em grego. O pai, ao concordar, parece sussurrar as palavras ouvidas um dia por Abraão no deserto. Leque lecá, vai na direção de ti mesmo. O filho então viaja para uma região distante e estranha, onde se dissipa a sua natureza de homem até a condição de animal em luta pela sobrevivência. Se dissipa a sua essência, vivendo uma vida para a qual são impossíveis saúde, plenitude, salvação. Após desperdiçar tudo o que podia desperdiçar, volta a si. Quer dizer, inicia uma viagem interior. Eis o que, do grego, se chama metanoia. Transformação além da mera mudança da forma de pensar. Mudança existencial total. A metanoia permite ao filho erguer-se para, numa experiência vertical, retornar à casa do pai. Mas que pai é esse da parábola? É para Lucas, eu sou, o inefável, o inteiramente outro. Para ele não há saúde ou salvação longe de eu sou. Lucas adverte no prólogo de seu evangelho. Escreve tudo remontando à fonte, remontando à Mãe Misericordiosa e a Logos. O Deus de Lucas tem entranhas. Não há realidades vivas que lhe sejam estranhas. Assim, o abraço da parábola é gratuito, incondicional. Lucas usa em seu texto um verbo grego sublime e diz algo assim: o pai, vendo à distância o filho regressando, moveu-se comovido nas entranhas, correu para lançar-se ao seu pescoço e beijá-lo, antes mesmo que pronunciasse qualquer súplica ou pedido de perdão. Aqui está o que eu chamo de abraço do absoluto. Nada está fora do seu alcance, nenhuma forma de vida. Ele não pode ser apenas definido, só infinido, sentido. Invocado ou não, o mistério está presente. Lembrava o oráculo e lembrava Heráclito. A visão aparentemente cega que se vê na pintura é visão da luz que ilumina tudo por dentro. A sensação de escuridão, de ausência desse abraço em qualquer existência, qualquer circunstância, é apenas uma ilusão. É um abraço que nada exclui, nada ignora, nada reduz. Sua luz é chamamento a cada criatura para sair totalmente da sombra que encobre sua identidade e sua história. É chamamento à festa do encontro. No pensamento de Lucas ou de Rembrandt,
No coração da parábola ou da tela está o entendimento de que o mistério que nos envolve tem uma mão austera, observem bem, que quer proteger, e uma delicada mão que acaricia. Seu abraço é a acolhida para a festa de núpcias entre céus e terra. São convidados os dois filhos, como dois arquétipos, duas faces do humano. Observem bem, o abraço ensina o filho mais novo a se erguer e ensina o filho mais velho a se curvar. Ensina como um mandamento interior, o comover-se nas entranhas, fundamental para a ciência que pretenda ser uma arte do cuidado. O convite não é para habitar uma casa fechada, mas o aberto, a vida, em seu incessante brotar. Se etos no grego quer dizer abrigo humano, Lucas aprendeu que o amor ágape, vivido por Jesus de Nazaré, faz do próprio infinito esse abrigo. A bem-aventurança está a caminho. Nem Odisseia, nem Êxodo podem ter como epílogo uma ilha. A sinfonia que trespassa todas as paredes é a música da festa de núpcias, para a qual todos somos convidados. Nós vivemos um singular momento histórico. O próprio modelo de desenvolvimento tecnológico mundial não cessa de criar condições para o surgimento em grande escala de doenças crônico-degenerativas e doenças infecto-contagiosas que eram consideradas doenças do subdesenvolvimento. Esses grandes grupos de doenças convivem como nunca e potencializam-se mutuamente, sendo, por sua vez, dramaticamente agravados pela exclusão social, pela degradação ambiental e pelo automatismo egocêntrico da vida moderna. O incessante adoecimento em massa, que parece ter sido banalizado como inevitável efeito colateral da economia especulativa global, constitui, na verdade, uma situação a ser enfrentada com urgência. Mas o espírito de urgência, pela lógica paradoxal humanista, há de ser sereno. Não deve ter a velocidade da inteligência artificial, que, enredada em racionalizações, calcula, controla, manipula. Deve ter a velocidade da inteligência matricial, que semeia, rega, deixa crescer plenamente. Pouco após as beatitudes no Evangelho, Lucas usa uma palavra grega correspondente a um vocábulo cuja raiz no hebraico quer dizer regaço materno. Ele diz ali, na tradução de André Churraqui, sede matriciais como o pai. Esse apelo tem um especial significado para a arte de cuidar. Antes que alguma norma moral determine, antes que alguma recompensa seja oferecida, antes mesmo que alguém sofrendo chame por socorro, move-se o homem ético comovido nas entranhas para proteger, elevar a vida. O contar de Lucas é também um cantar. Seu texto grego está repleto de belíssimos cânticos. O tempo celebrado em seus cânticos não é o Cronos, o tempo opaco e devorador. O tempo que celebra é o tempo dos terapeutas, Kairos, transparente ao eterno, que faz de cada instante a ocasião de ser com intensidade. Em outra parábola, que também só encontramos em Lucas, é como se Cronos fosse o dono da vinha e dissesse, ouçam o que diz o dono da vinha, Cronos, a figueira foi plantada há 3 anos e ainda não deu frutos, é melhor arrancá-la. Ao que Kairos, o terapeuta, o paciente jardineiro responde, vamos deixá-la mais 1 ano. Cavarei ao redor, colocarei adubo e talvez ela dê frutos. Minhas amigas, meus amigos, esse adubo é o respectus. Olhar que se demora no pormenor por amor.
Porque cada planta, como cada canteiro, tem seu modo próprio de enraizamento e crescimento, próprio modo de abertura para o firmamento, tem seu próprio ritmo, sua própria cor, seus tons. Identidade e alteridade na relação terapêutica devem se abraçar ternamente no eterno agora. No eterno agora do Jardim de Cairós, jardineiro e terapeuta como Lucas, não há paredes entre o ser e o outro, nem paredes obrigando o ser a conviver com o outro, como no teatro de Sartre. Para o médico Lucas, a escolha livre do amor ágape é uma forma de bem dizer a vida, não uma condenação. Muito diferentes desse jardim eram os jardins reais da Europa no século XVII. Não eram as flores que mais fascinavam as pessoas enquanto passeavam entre os canteiros, mas as figuras mecânicas que pareciam mover-se sozinhas, impulsionadas por mecanismos hidráulicos ocultos. Um dos mais entusiasmados com essas geringonças foi René Descartes. Os autômatos foram uma inspiração para a sua concepção do corpo animal ou humano como uma máquina. Para ele, um relógio marcar as horas, pelo funcionamento sincrônico de molas e rodas, era algo tão natural quanto uma árvore dar frutos. Para Descartes, Deus seria o grande relojoeiro. O universo seria o grande sistema mecânico, regular, previsível, mensurável, criado segundo leis matemáticas exatas. O corpo humano seria como um relógio, uma engrenagem, composta de peças que sofrem com o tempo, desgaste e avaria, e podem ser consertadas. O papel histórico da medicina, conforme esse paradigma, seria o de enfrentar tecnicamente, através de uma intervenção física ou química, os efeitos da ação entrópica de Cronos, o tempo devorador, exacerbada por um progresso tecnológico insensível aos custos sociais e ambientais. Uma arte de consertar, na visão de Descartes, reparem bem, uma arte de consertar máquinas viria a substituir a arte de cuidar de seres em sua inteireza de corpo, alma, ser social, ecológico, espiritual. Mais de 3 séculos depois, temos uma civilização de autômatos agora teleguiados por algoritmos. É uma civilização de infômatos, programados para considerarem necessidades essenciais da natureza humana como falsas e necessidades falsas como essenciais, são acometidos de um número cada vez maior de normoses, de patologias da normalidade. Anestesiados por injeções diárias de informações, fórmulas e regras, os infômatos são incapazes de ver e ouvir, incapazes de diálogo e convivialidade. É imprescindível lembrar que o oposto disso, a êxtase, no grego, é a capacidade de sentir, de perceber. O que está na origem da palavra estética. Educar para uma percepção estética da vida no ritmo de Cairós, o tempo vivido com fraternura, tempo transparente ao eterno, é uma das necessidades essenciais, desprezadas pelo mundo atual e pelo próprio ensino da medicina. Hans Jonas chega mesmo a falar do homo pictor, um homem capaz de uma visão para além do utilitário, capaz de uma visão criativa, geradora de sentido. Uma educação estética pode auxiliar uma ciência da saúde integral, que cuide do corpo e cuide da alma. À luz da razão, da pesquisa, do método e à luz de Logos, como sonharam Hipócrates de Cos e Lucas de Antioquia. Paul Cézanne é outro exemplo de pintor, pensador, que inclina sua arte, como sublinha Merleau-Ponty, para um projeto de Logos infinito. Ele era, sim, um pesquisador metódico e rigoroso. Estudou arduamente a ciência da composição, a geometria,
mas nada para ele era epifenômeno, detalhe sem significado. Tudo era magnificado numa perspectiva luminosa. Para encerrarmos, observem na tela. Observem com plena atenção a montanha da infância de Cézanne. Ela está emoldurada pelos verdes, pelas verdades da Mãe Terra. Esse maciço granítico esculpido por Cronos parece ameaçador, mas Cézanne dizia sentir à distância o perfume das flores que emergem de suas fendas, obra de Queiroz. Dali de cima, das alturas profundas da infância, é possível ver mais que a Provença. É possível ver sem vertigem que toda fronteira é uma ilusão. É possível sentir que são uma coisa só, corpo, alma e mundo, são uma coisa só, céus e terra. Dali é possível sentir que a terra envolta em azuis é nossa mátria. Dali é possível cantar que o Éden é vida, abrindo-se desde dentro para a arte do encontro eternamente. A montanha da infância é o centro do mundo. Reparem bem o que eu vou dizer. A montanha da infância é o centro do mundo apenas porque mostra, paradoxalmente, que o centro do mundo está em toda parte. Se doença no hebraico quer dizer andar em círculo, a salvação e a saúde são uma marcha ascensional do ser, a dança em espiral de corpo e alma. É possível sentir o perfume do ser em si e em cada ente, cada coisa, cada outro, como a criança sagrada no coração de Cézanne, como sentia a criança sagrada no coração de Lucas. Que seja algo natural, mover-se comovido nas entranhas. Que desperte a criança sagrada no coração de toda a humanidade, no coração de cada cientista. A criança sagrada em mim saúda a criança sagrada em cada um de vocês. Recebam no coração os meus abraços. Nós agradecemos a apresentação do Dr. Péricles e antes de passar a palavra à moderadora do simpósio, que vai fazer os seus comentários, eu gostaria de saber se algum acadêmico deseja se pronunciar. Presidente Novelino. Excelentíssima senhora presidente, Eliette Busquelar, temas dos mais importantes para a nossa classe médica, e por isso eu saúdo meu querido acadêmico Aníbal Gil Lopes e saúdo também a professora Helena Maria Carneiro Leão. Senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, diz um velho ditado que a saudade é o único paraíso do qual nós não podemos ser removidos. Me perdoe um pouco a emoção ao ver aqui meu querido Roberto Luiz Dávila. E juntamente, na época, eu e o professor Correia Lima representávamos a Academia Nacional de Medicina no Conselho Federal de Medicina. A inteligência de Roberto Luiz Dávila sobressaía, e aqui não vai elogio
já passei da idade de fazer elogio de corpo presente, mas deve ser ressaltado o trabalho que o professor Roberto Luiz Dávila fez em prol do humanismo, do ensino, da medicina, ressaltando-se como figura exponencial em Santa Catarina e no Brasil. Eu só queria pedir licença para acrescentar a palestra do professor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, que Lucas, quando criança, foi indagado pelo nobre Diodoro o que ele gostaria de ser quando crescesse. E ele respondeu: encontrar o médico, encontrar o médico nas alturas. E a única maneira de encontrá-lo, eu disse errado, não é médico encontrá-lo, Deus nas alturas, E a única maneira de encontrá-lo será a de médico. Por isso, até hoje, São Lucas é o nosso patrono. E me perdoe, Sua Excelência, Senhora Presidente, de fazer esses comentários que, ao meu ver, me emocionam e aprendo sempre pelo brilhantismo dos conferencistas que aqui se apresentaram. Muito obrigado, senhora presidente. Eu agradeço sempre a sua participação nos nossos simpósios, que nosso presidente eterno, Novelino, que tem sempre ótimas observações. Muito obrigado, presidente. Alguém mais? Nesse caso, eu vou passar a palavra ao acadêmico Aníbal Gil Lopes. Excelentíssima senhora presidente, agradeço que a senhora passe a palavra para mim. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a apresentação do professor Péricles. O senhor faz eu diria, um grande passeio, não é? Sobre pontos referenciais da cultura, eu diria, judaico-cristã, perpassando inúmeros tópicos. Seria muito difícil comentar toda a sua apresentação. Mas o senhor usa, em algum momento, um elemento muito caro, especialmente para o Oriente cristão, que é a questão dos ícones, cujo conceito eu acho que é muito importante em medicina. O ícone, muitas vezes, nós olhamos e parece uma obra de arte, uma pintura. O seu conceito vai muito além de uma pintura, muito além de uma representação. A gente imagina sempre pintura como representação de uma realidade. E o segredo do ícone é que ele é uma construção onde, paralelamente à sua manifestação física, sua manifestação icônica, existe uma construção interior que depende profundamente da interação, eu diria, com o invisível e o misterioso. Eu diria que cada paciente diante de nós, mais do que o paciente, o outro diante de nós, nos traz a premência de construirmos, a partir de nossas sensibilidades, do nosso interior, a nossa compreensão e a nossa representação do outro. Isso é o ícone. Eu não posso ter a representação do outro se dentro de mim o outro não me penetrar, não é? Se eu não for capaz de acolher aquilo que emana dele e que para mim serão as minhas sensações
e que eu serei capaz agora de congregá-las, reuni-las, sintetizá-las através de uma imagem, que antes de ser uma imagem pictórica, ela é uma imagem da minha concepção do outro. Eu acho que esse é uma das grandes questões no exercício da prática médica. É como é que eu permito que o outro, aquilo que emana, aquilo que sai do outro, a sua história, a sua vivência, entre dentro de mim, eu seja capaz de acolhê-la e eu seja capaz de interpretá-la não como meros sinais, mas como uma interação vital, uma percepção, e eu passarei a ter o ícone do outro. E o ícone do outro é aquilo que me leva a ser capaz de alcançar ou propor diagnósticos, a compreensão do outro. E mais do que isso, é aquilo que permite que, enfim, eu seja capaz de comunicar-me com ele e ele chegar ao ícone de mim. Tá? Então, o diálogo médico é essencialmente um diálogo de construções, onde, da mesma forma que o outro tem que ser reconstruído dentro de mim a partir dessa relação, mas como também eu tenho que ser capaz de dar elementos meus, de minhas sensações, sensibilidades, conhecimentos, percepções, visões, para que o outro construa de mim o ícone. Então, o diálogo médico-paciente é um diálogo icônico. Às vezes a gente se restringe a informações tão banais que é impossível se chegar a diagnóstico. Muito mais dificilmente ainda chegar àquilo que é uma das partes fundamentais da relação médico-paciente. É o quanto eu sou elemento terapêutico na minha relação, o quanto eu sou remédio para o outro. Em inúmeras situações, tanto o diagnóstico como a ação terapêutica, elas dependerão dessas capacidades de construirmos os ícones. O médico, o ícone do seu paciente, e o paciente, o ícone do seu médico. É a única coisa que permitirá que um dos aspectos fundamentais da medicina, que é aquele de mudar a percepção da vida do outro, do paciente. Se através deste encontro ele não conceber a vida de uma outra forma, se não for capaz de mudar suas atitudes diante de suas novas descobertas, nós temos uma relação médico-paciente com uma capacidade terapêutica frequentemente extremamente limitada, reduzida, talvez reduzida a aspectos farmacológicos ou de, eu diria, de intervenções diretas. Então, o senhor toca em uma série de aspectos em que, no fundo, eu diria, o pano de leitura, o fundo de leitura, o eixo de leitura, na realidade, a relação médico-paciente, nesse ícone que eu construí ao longo de sua apresentação. Obrigado. Bom, inicialmente, agradecer, não é, a presidente Eliette Pusquelá por nos oportunizar esse momento de diante da palestra do professor Roberto D'Águila, o resgate histórico dessa comissão e dessa união, né, que iniciou em 2014 e que possibilitou novamente estarmos juntos nesse sentimento que traz a humanidade, a ética e o cuidado com o paciente, que no final é tudo que nós trabalhamos ao longo dessa comissão. Foi maravilhosa a palestra do professor Roberto, e neste sentimento eu vou citar, não tenho condições de citar todos, eu participei de quase todos os eventos, mas eu não posso deixar de citar o nome de um amigo que me acompanhou todo esse tempo nessa atividade conselhal e que foi meu grande mentor, que foi o presidente Carlos Vital. Com ele, eu segui em frente e com ele eu aprendi muito
sobre o que é ser uma conselheira e o que é ser médica. Então, é um sentimento de saudade, mas é um sentimento de gratidão também. Hoje me sinto duplamente honrada também aqui, porque sou membro da Academia Pernambucana de Medicina e coordenadora de uma comissão que, vou dizer, eu acho uma comissão maravilhosa. Com vocês eu convivi, aprendi, vivi e construí muitas coisas. Sairei outra Helena nesse sentido. E essa comissão, dentro desse falar do Roberto Dávila, parece um pouco técnico a gente falar dos congressos, dos simpósios, mas o envolvimento de quem trabalha, de quem luta por essa comissão é muito especial. Eu espero que isso não se perca, que isso continue e perpetue, porque cada um tem seus sonhos. Eu tenho certeza que todos da comissão sonham como eu, não é? Que, diante do que foi dito pelo padre Aníbal, que a construção no entendimento desses ícones cheguem aos médicos jovens, aos médicos que estão se formando, nesse sentimento da medicina como arte, não é? Esse sentido do próprio título do simpósio. Pouca coisa a acrescentar na palestra do professor Péricles, porque é sempre inspiradora, nos deixa pensando. O doutor Novelino falou sobre Lucas, mas às vezes nós nos perguntamos, será que os médicos já leram alguma coisa sobre Lucas? Será que alguém se interessa em perceber, em ter esta percepção do que é a medicina, do que Lucas representou, do que a arte representa no nosso universo da medicina? Então, tudo são questões que nós trazemos, que nós pensamos ao longo desse tempo. Tivemos, nessa apresentação de Péricles, ele, como sempre, ele tem um caminho interessante em relação ao que o padre Aníbal também chamou a atenção, nessa interação entre o que você entende, o que você está vendo e aquilo que é icônico, que já vem muito bem representado. Então, eu acho que eu não teria muita coisa a acrescentar mais diante do que já foi dito, só dizer que sou muito grata. É uma gratidão que ficará na memória do meu coração. Muito obrigada. Obrigada, doutora Helena. Nós tivemos até agora uma tarde excelente e eu convido a todos para trocarem opiniões, conversarem bastante no nosso chá acadêmico. Nós estaremos de volta pontualmente às 6 horas. Obrigada.